Shalom, Adonai, que a paz do Eterno esteja com todos vocês. Vou, neste vídeo, e outros vídeos, fazer uma exposição do que é a Kabbalah, ok? Não é um estudo de fácil compreensão, mas vou me esforçar para que você possa entender o significado, a importância da Kabbalah para religiosos do judaísmo, bem como do cristianismo também, porque temos também a Kabbalah cristã, tá? Falarei sobre ela. Começarei falando sobre, definindo o conceito Kabbalah no primeiro vídeo. No segundo vídeo eu falarei sobre a Kabbalah judaica. No terceiro vídeo eu estarei falando sobre a Kabbalah cristã. E quero, nestes vídeos, falar sobre a Kabbalah do dinheiro, tá? Para que vocês entendam esse termo que tem sido utilizado aí em círculos judaicos e também em círculos cristãos, ok? Então, fique firme e com certeza você terá uma boa oportunidade para entender o que é a Kabbalah. Shalom Adonai. Vamos para mais um vídeo aqui através deste canal. Quero falar nesta gravação sobre a Kabbalah. Então, muitas pessoas me procuram querendo saber o que é a Kabbalah e quero falar aqui neste vídeo. Como o assunto é muito extenso, eu vou dividir em vários vídeos para não ficar cansativo, ok? Bom, Kabbalah é uma palavra hebraica que significa literalmente receber, tá? A palavra Kabbalah aparece na nossa idioma de forma transliterada, tá? E tem aí diferentes tendências e tradições diferentes. No geral, é um método esotérico, tá? Disciplina e escola de pensamento do misticismo judaico. Então, os cabalistas, tradicionalmente no judaísmo, são chamados de Mekubalim, em hebraico, ou Masquilim, iniciados. As definições de que a Cabala variam de acordo com as tradições e objetos daqueles que lhe perseguem a partir de sua origem religiosa. Então, é uma obra que faz parte do judaísmo, tá? E da sua posterior ramificação. Nós vamos ter também a Kabbalah cristã, e também na Nova Era e suas adaptações sincréticas ocultistas. No geral, a Kabbalah é um conjunto de ensinamentos, comumente sendo referidos como ensinamentos esotéricos. Foram feitos para explicar a relação entre o imutável, o eterno, e misterioso, Ein Sof, que significa sem limites, ou Ein, nada, não há. Então, esse termo Ein é usado no sentido de não haver possibilidade de compreensão da sua origem, ou a sua essência, Atzmut, ou Atzmus. Então, que para os judeus é visto como o oculto ou o proibido,
Nem todas as pessoas têm acesso ao pleno conhecimento da Kabbalah. A única percepção que temos é que através dos nossos sentidos, relação e vontade, o universo mortal, o finito, a sua criação ou o desejo de receber, sejam muito usados esses elementos aí por algumas denominações. Então, para muitos, não é um sistema religioso em si, muito embora a Kabbalah é um livro religioso. É o Yesod, em hebraico, é o fundamento das interpretações religiosas místicas. Kabbalah procura, através de seus métodos de estudo sobre o mundo espiritual, retirar o véu que nos prende nos 5 sentidos básicos de compreensão da realidade, alcançar a raiz de toda a causa e efeito na nossa realidade, a natureza do universo e do ser humano, a razão e o propósito da criação, de diversas outras questões ontológicas, em um grau ou em um nível, acima de qualquer materialidade ou aspecto concreto. Então, a Kabbalah se atém ao nível místico e espiritual. Vai apresentar métodos aí para auxiliar na compreensão desses conceitos, assim conseguindo atingir a realização espiritual do ser humano, que na visão de um dos maiores cabalistas da história aí do judaísmo, o Baal Hassulam, só é possível em um nível social, apesar de ter seu início na intenção de cada indivíduo. Então, assim, a Kabbalah, ela se atém ao desenvolvimento espiritual do praticante. Não é um livro somente usado para os judeus. Cristãos seguem a Kabbalah, tem a Kabbalah cristã. Tem famosos que seguem também a Kabbalah, exemplo da Madonna. Originalmente, essa obra se desenvolveu dentro do pensamento judaico. Cabalistas judeus usam fontes judaicas clássicas para explicar os seus ensinamentos esotéricos. Esses ensinamentos são chamados de Hokmah HaKabbalah, sabedoria da Kabbalah. São mantidos pelos seguidores do judaísmo para definir o significado interno, tanto da Bíblia hebraica, quanto da literatura rabínica tradicional e de sua dimensão transmitida, bem como também explicar o significado das observâncias religiosas judaicas. Então, a Kabbalah ela faz essa interpretação daquilo que não está propriamente explícito no texto hebraico, porque a Kabbalah surge em decorrência já da dispersão dos judeus e daquilo que eles queriam preservar, que eram as tradições e leis orais. Essas não eram escritas e eles vão remeter isso aí aos ensinos de Moisés, aos 70 anciões. Os cabalistas tradicionais acreditam que a origem dessa forma antiga de misticismo judaico está lá na literatura do Reholot Merkavah. Embora essa tradição seja realmente antiga, sua forma escrita foi vista a partir do século VI ou VII da era cristã. Historicamente, a Kabbalah vai surgir dessas formas anteriores do misticismo judaico nos séculos XII e XIII, no sul da França e da Espanha, tá? Necessariamente em Provence, Languedoc e na Catalunha, onde viviam vários judeus no período medieval. Tendo como obra principal de estudo Sefer Yetzirah, tornando-se reinterpretadas no renascimento místico do judeu
da Palestina e otomana, né? No século XVI, o período esse conhecido como pós-Zohar, o Zohar, em especial na comunidade galileia de Safed, né, que fica na Alta Galileia, que incluía o Yosef Karo, o Moshe Ashir, o Cordoveiro e Luria e outros, que eram grandes pensadores aí da Kabbalah. Então foi popularizado na forma do judaísmo racídico, que é uma espécie, um segmento dentro do judaísmo do século XVIII em diante. O interesse do século XX sobre a Kabbalah tem gerado muitas controvérsias no meio judaico. Nem todo judeu ele é seguidor da Kabbalah. Enquanto os ortodoxos acreditam que o ensinamento dessa sabedoria, né, deve ser restrito a alguns poucos selecionados. Outros, como Baal Hassalum e seus seguidores, acreditam que no atual estado em que se encontra esse mundo, é crucial a disseminação, a divulgação e o ensino da Kabbalah para todos. Então, a partir do século XX, o interesse acadêmico de textos cabalísticos, liderados principalmente pelo historiador judeu Gershon Solem, inspirou o desenvolvimento da pesquisa histórica sobre a Cabala no campo dos estudos judaicos. Então, no sentido geral, a Kabbalah ela vai ter essa definição. Porém, isso não é tudo que a gente quer aprender sobre a Kabbalah. Tá? Bom, de acordo com o Zohar, que é um texto fundamental para o pensamento cabalístico, o estudo da Torá pode prosseguir ao longo de 4 níveis de interpretação. Você pode estudar em 4 fases aí a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Você pode estudar no nível da exegese, que é a partir do texto original em hebraico, dos textos na língua original. Estes 4 níveis são chamados de pardes, derivado das suas letras iniciais, P, R, D, S. Em hebraico aí é o P, o Resh, o Dalet e o Samik. Tá? Então, a partir dessas 5 letras, desse pardes, a gente estuda a Kabbalah. Aí nós vamos ter o seguinte, a Peshat, que é a Kabbalah simples, né, é a interpretação direta do significado, né, que seria a primeira área aí de estudo da Torá pelo caminho exegético. Então tem a Peshat, que é a interpretação direta dos significados. O Remes, que é a sugestão, né, que significa sugestão em hebraico, que são os sentidos alegóricos, através das alusões. O Darash, né, que é busca ou inquirir, né, significados midráxicos, rabínicos, muitas vezes em comparações imaginativas com palavras ou versos semelhantes. E tem aí o 4º caminho, né, como nós falamos, 4 níveis de interpretação, dentro da exegese, o Sod, que significa segredo, mistério. Então, os significados internos, esotéricos, metafísicos expressos na Kabbalah. Então, a interpretação perpassa por esses 4 caminhos: o Peshat, o Remes, o Darash e o Sod. A Kabbalah é considerada pelos seus seguidores uma parte do estudo da Torá, do estudo dos 5 primeiros da Bíblia. Tá? Na literatura da Tanakh, né, na Tanakh rabínica, é um dever inerente aos judeus observantes. O estudo acadêmico histórico moderno do misticismo judaico reserva o termo Kabbalah para designar as doutrinas particulares e distintas que surgem textualmente, plenamente expressas na Idade Média. Então, a Idade Média vai ser o período
da concretização desta obra, né? E é um período também que os seus conceitos e métodos passam a ser discutidos entre os seguidores cabalistas. De acordo com estas categorizações descritivas, ambas as versões da teoria cabalística, a medieval zohárica e a cabala luriânica, do início moderno, né, compreende a tradição teosófica da Cabalá. Então, a Cabalá ela é estática meditativa, incorpora uma tradição medieval, interrelacionada paralelamente. Né? É uma tradição, uma terceira tradição relacionada com mais evitada, envolve os objetos mágicos da Cabalá prática. O Moshe Idel, né, por exemplo, ele escreve que esses três modelos básicos podem ser discernidos operando e competindo ao longo de toda a história do misticismo judaico, além do texto cabalístico da Idade Média. Eles podem ser facilmente distinguidos por sua intenção básica em relação a Deus. Então, assim, a gente pode dividir a Cabalá em relação a Deus, o que ela fala sobre a Deus, dividindo da seguinte forma: a tradição teosófica da Cabalá teórica, a tradição estática da Cabalá meditativa e a tradição mágico-teúrgica da Cabalá prática. O que é a Cabalá teórica? O foco principal é o Zohar e da Lúria, né? Que procura entender e descrever o reino divino como alternativa à filosofia judaica nacionalista, particularmente ao aristotelismo de Maimônides, que foi um pensador judeu aí, período medieval. Essa especulação se tornou o componente central da Cabalá. A outra parte é a Cabalá estática ou meditativa, né, exemplificada por Abulafia ou Isaac de Acre, se esforça para alcançar uma união mística com Deus, né? Dentro desta Cabalá tem aí a profética de Abraão a Abulafia. Foi o exemplo supremo disso, embora marginal, no desenvolvimento cabalístico e sua alternativa ao programa da Cabalá teosófica. A tradição mágico-teúrgica da Cabalá prática, que procura alterar tanto os reinos divinos quanto o mundo, embora algumas interpretações da oração vejam seu papel de manipular as forças celestes. A Cabalá prática ela envolveu propriamente atos da magia branca e foi censurada pelos cabalistas apenas por aqueles que, completamente puro de intenção, formou uma tradição secundária separada, afastada da Cabalá. Essa parte prática foi proibida pelo Arizal até que o Templo de Jerusalém seja reconstruído, o estado requerido de pureza e ritual seja tangível. Tá? Então, assim, no sentido geral, a Cabalá tem essa definição. No próximo vídeo eu quero adentrar mais a fundo no estudo aí da Cabalá. É uma primeira parte apenas.